A família brasileira está em crise. Os valores tradicionais da família estão em crise. Os alunos não respeitam mais os professores. Vocês já ouviram todas essas expressões? Bom, eu como professor posso dizer que vivo um pouco delas. Não significa que todas são verdadeiras. Não significa que eu vou aqui defender a família tradicional propriamente. Mas a gente consegue perceber com os alunos que a família está falhando muitas vezes no seu papel de família. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava com alguns alunos arrumando a sala de leitura. A sala de leitura é um espaço, é uma biblioteca na escola, e por acaso a da escola onde eu trabalho é muito boa. Ela tem vários títulos bem interessantes, e eu, mais um professor e vários alunos que participam do Grêmio Estudantil estávamos lá organizando. Até que eu estava conversando com duas alunas e uma delas falou: "Professor, você quer fazer a gente ser escravo da leitura?" Eu olhei para ela assim e falei: "É isso que eu quero. Eu quero que você seja escravo da leitura, porque a gente precisa incentivar que vocês leiam bastante. Esse daqui é um dos nossos papéis, né?" Eu virei para outra aluna que estava aqui com a gente conversando e falei: "Deixa eu te perguntar, os seus pais leem? Alguém na sua casa lê?" Ela pegou e me respondeu que não, que nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos leem em casa. E ela estava lá ajudando na sala de leitura. Então eu falei, eu fui bem franco com ela. Eu falei, idealmente, no mundo ideal, no Brasil ideal, seria interessante que os seus pais lessem. Que assim vocês vão ser incentivados a ler. Como isso não acontece, a gente precisa fazer a nossa parte como professor e procurar que vocês acessem esse conhecimento. Mas ainda assim é muito difícil, porque como está na Constituição Federal, que quem vai dar a educação é a família, a sociedade e a escola, a gente está faltando aqui a parte da família. A gente não tem, muitas vezes, a família. É uma coisa que eu sempre comento com os professores. Não é por acaso que os nossos piores alunos, os alunos que são mais difíceis, que não têm ali um trânsito legal entre a gente, os alunos que são mais complicados, não é à toa que são os mesmos alunos que os pais não veem na reunião de pais. Não é à toa isso. Não é à toa que são os alunos que têm mais dificuldades financeiras, que têm mais aproximação com outras questões aí que estão fora do nosso campo de atuação como professor. Então a gente começa a perceber que, apesar de serem alunos ruins, que muitos dos professores não vão gostar, eu também não gosto, porque são alunos que não querem fazer atividade, que respondem professor, que não se relacionam bem com os outros alunos. A gente precisa entender que eles estão num contexto social que possibilita isso. São mães e pais que não conseguem dar a devida educação, que não conseguem impor respeito. Essa fala minha tem muito um tom de que às vezes eu não gosto, de ordem, de organização, mas eu percebo que na vida dos meus alunos isso falta. E falta, assim, um incentivo dos pais para fazer as coisas. Falta um empurrão deles, falta esse tipo de força materna, força paterna para poder orientar eles na vida mesmo. Por exemplo, diversos alunos que eu dou projeto de vida, eu pergunto para eles, o que você vai querer ser? Tá aqui no terceiro ano do ensino médio, ano que vem o que você quer ser? Eles não sabem me dizer. Eu falo, qualquer coisa tá bom, não tenho vontade, não sei. Mas você já pensou em fazer tal profissão ou essa outra? Já pensei, mas eu não tenho interesse. Você tem vontade de estudar, fazer faculdade? Não sei. Então, assim, é quase uma monotonia que espanta como professor, porque a gente não consegue ajudar esse aluno. Esse aluno ele não quer ser ajudado de certa forma e a gente não tem o apoio das pessoas que moram com ele, seja os responsáveis, seja os pais ou parentes, etc.,
a gente não tem o apoio deles, muitas vezes, para poder dar esse auxílio. E teve várias vezes um exemplo nesse sentido de alunos que vão embora mais cedo da escola porque os pais vêm buscar. Eu teve uma vez que eu olhei para um aluno que estava indo embora e falei, deixa eu ver seu celular que você falou que está mandando mensagem para sua mãe. Quando eu olhei a mensagem, ele só falando assim, ah mãe, vem passar me buscar quando você for não sei onde, não sei o quê. A mãe só respondeu, ah, tudo bem, eu vou aí passar. Se fosse com a minha mãe, porque a minha mãe por acaso é professora, nossa senhora, é rir na cara do perigo. Ela nunca ia deixar eu fazer isso. Nunca ia deixar eu sair mais cedo da escola. Então, isso é uma questão de... é muito complicado dizer, mas é uma questão de criação mesmo. É uma questão de apoio familiar que está faltando na comunidade que a escola atende. Não estou falando que são todas as famílias, que são todos os alunos dessa forma, mas temos vários desse jeito. Vários a gente percebe essa deficiência no círculo familiar. São pais que não conseguem conversar com os filhos, seja porque tem outras questões aí envolvendo, seja porque trabalha muito e não consegue trocar uma ideia com eles, literalmente conversar com o filho. Eles não têm essa abertura, eles não sabem como conversar com os filhos sobre questões mais delicadas, como, por exemplo, sexualidade, ter filhos e assim por diante. Eles não têm esse traquejo e eles têm essa limitação, a gente consegue perceber isso. São famílias disfuncionais, onde a mãe é separada do pai, mas só que daí a mãe é mais rígida, o pai deixa mais solto e vice-versa. Então daí o filho escolhe para onde ele quer ir, porque daí ele vai se sentir solto também. Então são várias situações em que a gente percebe que falta família, falta uma família estruturada. E dessa forma, não quero dizer que seja aquela família nuclear tradicional, né? Aquela família tradicional brasileira, que é a mãe, o pai e os filhos. Não estou querendo dizer que esse seja o modelo perfeito, mas eu percebo a falta de uma unidade familiar, a falta de uma coesão dentro de casa, traz dificuldades para o desenvolvimento do jovem. Por exemplo, os pais que se mudam constantemente por conta de questões financeiras. Isso prejudica muito o ensino, fisicamente mesmo, porque toda vez que essa criança muda de escola ou muda de casa, ela perde essa sensação de pertencimento, ela perde as amizades que ela constrói dentro da escola, ela perde os professores que ela passou a conhecer. Tudo isso são problemas que vão dificultando ainda mais o desenvolvimento desse jovem, dessa criança. Então, quando eu digo, mais uma vez, que a família está em crise, é porque a família, seja mãe, pai, filho, mãe, pai, ou os avós, ou os tios, a família em geral está com essa dificuldade de saber como ensinar os seus filhos, como poder atingir eles, como fazer com que eles se comportem, respeitem, tenham realmente esse trato social. Então, gente, é isso que eu queria passar. Curte, compartilha, comenta esse vídeo, comente a respeito aí da sua realidade, do que acontece, de como estão as famílias que a sua escola atende. Se inscreve no canal e até mais!